crianças do quinto ano, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de geografia? Hoje a nossa aula é de número 23. Vamos perceber e ver quais são os materiais que nós vamos utilizar hoje? Olhem lá! Para a aula de hoje nós vamos precisar de um caderno da escola ou uma folha de papel, lápis, borracha, apontador, lápis coloridos e régua. E uma mesa ou uma caixa firme, para você apoiar o seu material. A professora Fran vai dar aí alguns minutinhos para vocês se organizarem. Mas não esqueçam dos nossos combinados, de higienizar as mãos e organizar o ambiente de vocês. Tudo pronto, crianças? Então vamos começar a nossa aula, mas para começarmos, vamos revisar o que nós aprendemos? Então olhem lá, na aula anterior nós aprendemos sobre a situação atual da vegetação no Brasil e no estado do Paraná, Nós vimos e conversamos quais foram as atitudes, que partiram dos novos habitantes aqui no Brasil e o que eles precisaram fazer, para habitar o nosso país. Nós também conversamos, sobre essa imagem. Vocês estão lembrados? Essa imagem representa a atual Nova Veneza, que é uma cidade de Santa Catarina, em 1893. E essa é uma imagem, uma tela que foi feita com tinta a óleo, E aí, crianças, a gente percebeu nessa imagem, a construção e a devastação ali da vegetação. Nós também conversamos sobre os agentes, os principais causadores aí da devastação da natureza, da nossa vegetação. Olhem lá, vamos relembrar? Então, nós temos a construção das cidades, a indústria, a agricultura, a pecuária e a mineração. Estão lembrados de tudo isso? Nós também conversamos e observamos os mapas. Olhem os mapas. Nós temos o mapa do Brasil Vegetação Nativa e o Brasil Vegetação Atual de 2015. Lembram o que mudou? Vejam que a professora circulou o título, E a mudança, vejam que na legenda acrescentou a área modificada pelo ser humano. Vocês estão lembrados? Nós também vimos ali a cobertura florestal do Paraná, o mapa da devastação da vegetação que pertence ao Paraná, em diferentes décadas, em 1930, 1950 e 1990. Nós também, crianças, fizemos o bingo da vegetação. Lembraram de tudo isso? Quanta coisa nessa aula, crianças? Então, hoje nós vamos começar a aula 23 com o seguinte tema: as formas e as funções das cidades e seu crescimento. Eu vou dar aí uns minutinhos para vocês anotarem a data de hoje, o número da nossa aula e o nosso tema.
Tudo certinho aí? Vocês já conseguiram anotar? Então vamos continuar. Para continuar a aula, a professora Fran trouxe algumas questões. Vejam quais são as questões para nós pensarmos sobre, né? Você sabe o que é uma cidade? Você sabe o que significa crescimento das cidades? Mas o que envolve o crescimento de uma cidade? Então, crianças, não se preocupem em responder essas questões que nós vamos descobrir durante as aulas, né? Durante a nossa aula de hoje. Então, olhem lá, observem as imagens e verifiquem se as cidades são iguais. Então, a professora Fran trouxe para vocês aqui duas imagens, uma imagem da cidade de Curitiba e a outra imagem da cidade de Lapa, né? As duas cidades pertencentes ao nosso estado do Paraná. Será que elas são iguais? Quais são as características, né? O que diferencia uma da outra? Vejam que na cidade de Curitiba nós temos uma presença grande, né, de prédios, e na cidade de Lapa a gente não tem. Na cidade de Lapa nós temos uma grande área aí arborizada. Na cidade de Curitiba nós não temos. Conseguiram perceber essa diferença, crianças? Então, continuando a nossa aula. O Brasil tem cidades ao longo de todo o seu território e, de acordo com o que podemos observar nas imagens, elas não são iguais. Por que não são iguais, crianças? Algumas são muito grandes e apresentam mais de 1 milhão de habitantes. Vamos ver alguns exemplos, né? Algumas delas. Olhem lá nos slides as cidades que a professora Fran trouxe para vocês. A primeira é a cidade de São Paulo, com a população de 12.038.175 habitantes. E o tamanho de São Paulo? 1.521,1 km². Vejam a imagem que a professora Fran trouxe, né? Que é a imagem da cidade de São Paulo. Agora, vocês vão me ajudar a posicionar e achar no nosso mapa do Brasil a cidade de São Paulo. Olhem lá, a professora Fran trouxe, né, aqui impresso, São Paulo, e percebam que está aqui nessa região, na região sudeste. A professora Fran vai colar aqui, que é a cidade, né, que nós temos aí uma grande cidade. Outra grande cidade é o Rio de Janeiro. Olhem lá no nosso slide. A população atual do Rio de Janeiro é de 6.498.837 habitantes. E o tamanho é de 1.200,177 km². Vejam a imagem que a professora Fran trouxe do Rio de Janeiro. Tudo bem? Vamos posicionar o Rio de Janeiro no nosso mapa? Olhem lá. Então, nós temos São Paulo e aqui do ladinho, ó, de São Paulo a gente tem o Rio de Janeiro, que tá bem pequenininho aqui. A professora Fran vai colocar aqui, ó. Continuando, né, para conhecer as grandes cidades do Brasil, nós também temos Brasília, que tem de população 2.977.216 habitantes. E seu tamanho é de 5.779,997 km². A imagem de Brasília, né? E agora aquela ajudinha para vocês, né? Para me ajudar para a gente localizar Brasília. E Brasília fica no estado de Goiás, né? Olha lá, a professora Fran vai posicionar aqui. Tá um pouquinho aqui em cima de Minas Gerais, mas Brasília fica no estado de Goiás. Tudo bem, crianças? Continuando, outra cidade grande, né, é Salvador, que fica na Bahia. E nós temos aí a população de Salvador de 2.938.092 habitantes. E o seu tamanho é de 692,818 km². Vamos posicionar no nosso mapa Salvador? Olhem lá, vamos achar a Bahia, né? E Salvador, que é a capital, né, da Bahia, do estado da Bahia. Muito bem. Outra grande cidade é Fortaleza, que fica no estado do Ceará.
Fortaleza tem a população de 2.609.716 habitantes e seu tamanho é de 314,930 quilômetros quadrados. Vejam a imagem, né, que a professora Fran colocou de Fortaleza, e agora nós vamos localizar e colar, né, Fortaleza no nosso mapa, no Ceará. Olhem que o Ceará fica na região, né, nordeste. E a professora Fran colou. Crianças, também existe outras 12 cidades grandes no Brasil. Vocês ajudam a professora Fran colar? Vamos lá olhar. A primeira cidade que a professora Fran trouxe aqui é Porto Alegre. Porto Alegre fica na região sul, né? No estado do Rio Grande do Sul. Continuando, nós temos Goiânia, que fica no estado de Goiás. Vamos ajudar a professora Fran a localizar? Vejam que fica próximo aqui, né, de Brasília, no mesmo estado que está Brasília. Nós temos também outra grande cidade que é Belém, no Pará. Vamos posicionar? Olhem que o Pará, ele está na região norte, né? E Belém é a sua capital. Tudo bem, crianças? Vamos para a próxima cidade? Essa é a cidade de Guarulhos, que fica em São Paulo. Nossa, São Paulo tem mais de uma grande cidade, hein? Vou colocar aqui juntinho. Continuando, nós temos outra grande cidade que pertence a São Paulo, que é Campinas. Vou colocar aqui desse ladinho para não tampar o nosso mapa, tá? Quantas cidades, quantas grandes cidades, né, crianças? Então, nós temos agora São Luís, no Maranhão. Então, vamos localizar o Maranhão, ele fica na região nordeste, né? Então, localizando lá o Maranhão, São Luís. Continuando, nós temos Recife, em Pernambuco. Pernambuco tá bem pequenininho aqui, ó. E Recife é a capital de Pernambuco. Continuando, nós temos Maceió, em Alagoas. Então, vamos colocar, fica próximo ali, né, de Recife, de Pernambuco. Então, Alagoas, Maceió em Alagoas. Manaus, na Amazônia, no Amazonas, que também é a capital, né? Fica na região norte, Amazonas, e Manaus é a capital do Amazonas. E Belo Horizonte, em Minas Gerais. Vamos localizar. Vejam que o nosso mapa está quase ficando completo, hein, crianças? E está escondido também. Aqui está Belo Horizonte, Minas Gerais. Por último, Curitiba, no estado do Paraná. E localizamos as nossas 12 grandes cidades. Quanta coisa, não acham, crianças? E aí a gente vamos dar continuidade que no Brasil nós não temos só grandes cidades. Nós também temos algumas cidades pequenas, né? Com um número bem menor de habitantes. Vamos conhecer essas cidades? Então, a primeira cidade que nós temos é São João do Oriente, que fica em Minas Gerais. A população é de 7.554 habitantes e tem o tamanho de 120,122 quilômetros quadrados. Continuando, outra pequena cidade é Pau dos Ferros, que fica no Rio Grande do Norte, com a população de 30.394 habitantes. E seu tamanho é 259,959 quilômetros quadrados. Outra pequena cidade é Gramado, que fica no Rio Grande do Sul, com população de 35.875 habitantes e tamanho de 237,827 quilômetros quadrados. Tudo bem, crianças? Dando continuidade na nossa aula, as primeiras cidades brasileiras surgiram no período colonial, a partir da fundação de vilas e de pequenos povoados. Vejam a imagem que a professora Fran trouxe para vocês. É uma imagem do século XIX e do século XX, que pertence a Salvador, capital da Bahia,
né, entre esses 2 séculos que a professora acabou de se referir. Interessante essa imagem, né, crianças? Dando continuidade, como a ocupação do território brasileiro pelos portugueses começou pelo litoral, os primeiros povoados e vilas foram instalados ao longo da costa brasileira. Vejam na imagem a afirmação que a professora Fran acabou de dizer, né? Porto de Santos e São Vicente, São Paulo, em 1615. Crianças, vamos pensar que naquela época, né, como que esse era o meio de transporte? Né? As pessoas vinham através das navegações. Então, essas vilas foram construídas em cidades cidades litorâneas, porque chegavam, né, de navios. A gente tem aqui, a professora Fran trouxe para vocês, a nossa primeira vila, né, São Vicente, que pertence ao atual estado de São Paulo. Ela foi fundada em 1532 por Martim Afonso de Souza e é considerada a primeira vila do Brasil. Aqui a professora Fran trouxe a imagem, né, que é uma obra, né, de uma tela pintada aí com tinta a óleo e tem o nome de Fundação de São Vicente. Percebam na imagem, né, que nós temos lá ao fundo as caravelas, aqui no nosso canto nós temos os indígenas, né, e ali os colonizadores, né, os portugueses. Tudo bem, crianças? Continuando lá, alguns centros urbanos fundados na costa brasileira nas primeiras décadas da colonização hoje correspondem a importantes cidades, como Salvador, na Bahia, Vitória, no Espírito Santo, Rio de Janeiro, né, fica no estado do Rio de Janeiro, e Santos, em São Paulo. Vejam no próximo mapa, né, no próximo slide, do nosso mapa do Brasil regional, né, dividido em regiões, a professora Fran colocou ali círculos, né, representantes ali das 4 cidades. Vejam que em 2 círculos não aparecem nome, porque um é Salvador, né, e o outro ali é Santos no estado de São Paulo. Tudo bem, crianças? Continuando a nossa aula, algumas cidades brasileiras, como a cidade de Belém, no estado do Pará, surgiram da necessidade de proteger o território brasileiro de invasões. Vejam a informação que a professora Fran trouxe. Em Belém, os colonizadores construíram o Forte do Presépio, hoje Forte do Castelo. Ao longo do tempo, o núcleo da cidade foi se desenvolvendo no entorno do forte. Vejam a imagem, né, que a professora Fran trouxe do forte. Conseguiram identificar, crianças? E viram como a cidade cresceu, né, se estendeu ao longo do forte? Outras cidades, crianças, elas foram, né, tiveram origem a partir de antigos povoados. Essas cidades cresceram de maneira desordenada, ou seja, as pessoas foram se instalando, construindo suas casas, ruas, fábricas, sem ter um planejamento urbano. Um exemplo disso é a cidade de Ouro Preto. Vejam a imagem que a professora Fran trouxe, né? Ouro Preto fica no estado de Minas Gerais. Vejam as construções, conseguiram localizar? Outras cidades, crianças, deram origem ou surgiram de pequenos povoados formados por pessoas de diferentes lugares do Brasil que iam em busca de pedras preciosas, diamante e ouro, que é o caso de Ouro Preto, né, Minas Gerais, que é a exploração de ouro, Cuiabá, no Mato Grosso, que é a exploração de pedras e metais preciosos. Crianças, como que essas pessoas iam para essas cidades? Eles escutavam, né, chegavam comentários, olha, lá naquela cidade de Ouro Preto tem muito ouro, e as pessoas acabavam indo em busca, né, do ouro, das pedras preciosas, e assim foram formando essas cidades. Também outra causa, né, outro tipo de formação das cidades tiveram origem a partir de povoados fundados ao longo do caminho dos tropeiros.
como a cidade de Ponta Grossa, que fica aqui no Paraná. Vejam ali a imagem que a professora Fran trouxe da cidade de Ponta Grossa. Mas vocês viram que a professora Fran disse que eles tiveram origem, né, por causa dos tropeiros. Vocês sabem o que é tropeiros? A professora de história já explicou para vocês, ou a professora de vocês? Então, olha a informação que a professora Fran trouxe. Os tropeiros transportavam animais e produtos para serem vendidos nas áreas de extração do ouro e também no interior do Brasil. Crianças, como que ocasionava, né? Como que acontecia isso? Os tropeiros, eles paravam, né, em alguns lugares, porque eles faziam esse transporte de mercadorias, né, com seus cavalos, com suas mulas, e aí eles paravam em alguns lugares para descansar. Nessa parada, as pessoas iam ali para fazer, né, construir dormitórios, casas para eles dormirem, para eles descansarem, lugares para eles deixarem os seus animais, né, para descansar. E assim foi surgindo essas cidades que a gente tem como exemplo de Ponta Grossa. Continuando a nossa aula, outras cidades surgiram de forma planejada. Isso quer dizer que antes de serem construídas, foram projetadas por arquitetos e engenheiros para melhor atender às necessidades da população e da própria cidade, que é o caso de Maringá, no Paraná, né, fundada em 1947, e de Brasília, do Distrito Federal. Vejam nessa imagem, crianças, que a professora Fran trouxe o plano, né? Essa é uma imagem de satélite que mostra o plano da cidade de Brasília em formato de avião. Vocês sabiam que Brasília foi formada, né? Foi arquitetada por dois arquitetos, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Vejam nessa imagem que a professora Fran aproximou, né, o recorte mais próximo para a gente ver ali as grandes avenidas que cortam a cidade. E nessa próxima aqui a gente já consegue identificar algumas partes, né, ali da Praça dos Três Poderes, Esplanada dos Ministérios, Setor Administrativo Federal Sul. Vocês conseguiram localizar? Esses prédios, crianças, eles dizem, né, eles trazem ali a parte administrativa do nosso país, do Brasil. É em Brasília, né, que ficam o presidente da República e os ministros que comandam aí todo o Brasil. Tudo bem, crianças? Então agora nós vamos fazer a nossa primeira atividade. Olhem lá do que se trata. Atividade 1. Observe a imagem, leia a legenda e responda. Então vamos ver a imagem. Olha lá a imagem. Vista aérea da Praça Cívica de Goiânia. Goiânia, em Goiás, na década de 1960. E a nossa questão, crianças? Vocês acham que a construção da cidade de Goiânia se deu de forma espontânea ou planejada? Explique a sua resposta. Eu vou dar aí uns minutinhos para vocês copiarem essa questão. Eu vou voltar a imagem para vocês olharem novamente e responderem aí essa questão. Tudo bem, crianças?
Crianças, tudo bem? Vocês já copiaram essa questão? Então, antes de eu deixar aí a imagem para vocês responderem, é importante que vocês não esqueçam que espontânea são as cidades que não foram planejadas, né? Elas surgem de uma necessidade, que o caso ali por causa do ouro, por causa dos tropeiros, por causa da proteção, tudo bem? E então, planejada, né? A gente já tem as duas cidades que a professora Fran trouxe, que é uma coisa assim mais certinha, né? As pessoas planejaram. Então, vamos lá, tempinho para vocês com a imagem.
crianças? Tudo certo? Então vamos ver se vocês acertaram. Olha lá! A cidade foi planejada a partir da praça cívica, pois a forma das ruas que partem da praça, as áreas de comércio, prédios e residência é bem organizada. Foi isso que você colocou na sua resposta? Se não foi isso, não se preocupe, a professora Fran vai deixar aí um tempinho a resposta para vocês complementarem a de vocês. Tudo certo, crianças? Então vejam que interessante o próximo slide, né? É a planta da cidade de Goiânia. Olhem que legal, né? Vejam ali a estrutura, como ela foi organizada. Observem a legenda, as cores, né, da legenda. Muito bacana saber tudo isso, não é, crianças? Dando continuidade à nossa aula, olhem lá, muitas cidades se formaram com base no desenvolvimento de atividades econômicas em diferentes momentos e ainda hoje mantém as funções que motivaram sua fundação. Vamos dar uma olhadinha do que se trata e quais são essas funções? Então vejam lá, nós temos as cidades portuárias, né? Um exemplo é a cidade de Santos, em São Paulo. Suas principais atividades econômicas dependem do papel desempenhado pelo porto. Nós temos as cidades turísticas, uma delas é Gramado, no Rio Grande do Sul. Seja pela importância histórica, seja pelas características naturais nelas, o turismo é uma das principais fontes de renda. Ou cidades industriais como Camaçari, na Bahia. A indústria exerce importante papel na economia dessas cidades. Tudo bem, crianças? Então agora nós vamos fazer a nossa segunda atividade. Vamos ver do que se trata? Olhem lá, atividade 2. Vejam que nós temos ali algumas afirmativas. Observe as afirmativas e assinale com verdadeiro ou falso. A professora Fran sugeriu ali uma carinha feliz para verdadeiro e uma carinha triste para falso. Vocês vão copiar essas afirmativas e vão colocar do ladinho ali, né, carinha feliz ou carinha triste.
Tudo bem, crianças? Então vamos ver se vocês acertaram? Então olhem lá a nossa primeira afirmativa. As primeiras cidades brasileiras surgiram no período colonial. Verdadeiro ou falso? E é verdadeiro, muito bem. Continuando, no Brasil a maior parte das cidades foi planejada. Será que é verdadeiro ou é falso? Falso, né? A gente tem aí poucas cidades planejadas. E a letra C, alguns centros urbanos fundados na costa brasileira nas primeiras décadas da colonização hoje correspondem a importantes cidades. E é verdadeiro, muito bem, parabéns se vocês acertaram. Estamos chegando ao final de mais uma aula de geografia, que pena, né, crianças? Mas antes de nós nos despedirmos, vamos revisar o que nós aprendemos hoje? Então olhem lá, hoje nós aprendemos sobre o surgimento das cidades brasileiras, as funções das cidades, o que é cidade e cidades planejadas. E agora a professora Fran se despede de vocês com um super beijo e até a próxima aula.